A Cred Citrus, maior cooperativa de crédito do Brasil, está presente em Mococa. Seja cooperado Cred Citrus e aproveite taxas mais competitivas. Conta corrente com tarifa zerada, atendimento humanizado e possibilidade de participação nos resultados. Visite a nossa agência na rua 15 de novembro, número 413. Cred Citrus, para o agronegócio, para a vida. Fala comigo, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Sem Noção Podcast. Para você que tá chegando aí, curte, comenta, compartilha, que hoje tem aprendizado. Nós vamos descobrir coisa aqui que você não imaginava que existia no nosso município de Mococa. E essa noite aqui estou recebendo, posso falar que ele é escritor, advogado, ele faz de tudo, manda prender, manda soltar. O Léo Belotti, boa noite, meu querido. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui. Vamos fazer um bate-papo essa noite aqui, muito bacana. Nós vamos falar aí sobre o lançamento do livro que está por vir, A Igreja do Morro, que todo mundo às vezes acaba não falando o nome da igreja. Eu acho que pegou tão forte, porque eles falam assim, é a igreja lá do Morro da Mocoquinha. Pega muito forte. Você fala, a igreja do Morro do Mocoquinha, mas na verdade qual que é o nome da igreja? É a Igreja de Santa Cruz. Igreja de Santa Cruz. Então esse livro é baseado em toda a história que nós vamos conhecer essa noite. O Léo, juntamente com a equipe aí, fez um levantamento histórico muito bacana. Ele estava falando para mim aqui antes da gente entrar ao vivo, né, sobre o sítio de Canoas, o pessoal confundia com Igaraí, igreja. Vai ser muito bacana esse bate-papo essa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Viu, Léo? Fazendo esse bate-papo, levando conhecimento. Sem Noção Podcast é conhecimento. A única coisa sem noção que tem aqui é o apresentador. O resto, a produção, os convidados são extraordinários fazendo esse bate-papo mais que especial com a gente. Mas antes de começar a fazer o bate-papo, Léo, preciso falar do pessoal que me ajuda a pagar pensão. Não tá fácil, né? Você paga pensão, Léo? Não faz de tudo para não pagar, viu? Porque não é fácil. Pessoal, gostaria de agradecer aí o Bibis Pizzaria, para você que tá na sua casa agora aí no conforto, vai assistir o Sem Noção, a pizza chega rapidinho na sua casa. Pode pedir lá 199-9517-3020, o Bibi vai entregar aquela pizza no conforto da sua casa. Pode pedir alho poró com cream cheese, metade camarão, que é top. Bibi ficou bravo comigo e falou, Rodrigo, você fica falando da pizza de alho poró? Tem dia que eu não tenho alho poró mais aqui, porque o pessoal assiste o programa e tá aí pedindo essa pizza de alho poró, que é maravilhosa. Temos também a Barbearia dos Brutos, Gil Ferreira e Fernando, lá na Praça Epitácio Pessoa, no centro da cidade. Você vai marcar o seu horário. Aí o Gil falou assim, tá dando muita gente, falou, tem que fazer agora. Chega, eu atendo, né? E fica bacana. Pode chegar lá, Rodrigo, mas se tiver gente, meu querido, você vai estar no ar-condicionado, jogando um Play 2, tem outra televisão passando lá na Netflix, um filme, som ambiente, cervejinha gelada, tudo pra você dar aquele talento mais que especial na Barbearia Os Brutos, da dupla Gil Ferreira e Fernando, os irmãos. Você entra lá, amanhã eu vou lá cortar o cabelo, porque começa a crescer um pouco, sabe, Léo? Vai crescendo um pouquinho do lado aqui, a gente vai lá dar um talento, deixar essa careca lisa. E temos também a Hortifruti Frutário, do ladinho do PPA, a Luciana e o Batista, prontinho para te atender com aquele carinho mais que especial. Você quer fruta, legumes e verdura direto do produtor, tudo fresquinho, de primeira qualidade? É a Hortifruti Frutário. Tá na correria, pode ligar lá no WhatsApp 199-9230-7719. Eles vão separar tudo, vai entregar no conforto da sua casa, pode pagar no Pix, pode pagar no cartão de crédito,
Hortifruti Frutari. E temos também FJ Foods, o Fábio e a Jéssica, uma empresa que fica ali na São Domingos, na rua Gentil Ferreira da Silva, 632. Você tem padaria, lanchonete, mercearia, supermercado. O que você precisar de secos e molhados, o melhor preço para você ter lucro é com a FJ Foods. Pode chamar o Fábio no WhatsApp 19992414480. E temos também o nosso querido amigo, irmão, o João lá da Leão Diesel, que é uma Bosch autorizada na cidade de Mococa. Tudo que você tiver aí, meu querido, caminhão, o carro a diesel, é na Leão Diesel. Flex, a gasolina, também é na Leão Diesel. Manutenção é na Leão Diesel. Para de ficar, leva no mecânico, aí você leva no outro, o outro fala uma coisa, leva no outro, traz o outro. Acaba com isso. Já vai direto na Leão Diesel, que você vai acabar com os seus problemas, vai sair com o carro lá novinho e revisado também. Vamos começar o Sem Noção, Léo? Obrigado, viu, pessoal? Obrigado por vocês me ajudarem a pagar pensão e eu não precisar passar umas férias em Casa Branca. Apesar que eu tô pensando em dar uma descansada, sabe, Léo? Ah, é? Não deve ser tão ruim também assim, não, né? Pretendo não passar por essa experiência, não. Porque vamos até sair um pouquinho. O que tem de gente presa nesse nosso Brasilzão, Tem mesmo, né? realmente. Você tá louco, daqui a pouco o Brasil inteiro tá preso. Ô, Léo, vamos falar um pouquinho do seu livro. Como é que surgiu aí a ideia de fazer o livro da Igreja do Morro? Como é que foi isso? No começo do ano passado, eu publiquei uma fotografia que eu tinha no meu arquivo sobre uma foto da igreja, uma foto muito simples. Eu não sei precisar a data da foto. E publiquei apenas pela curiosidade naquele grupo Mococa das Palmeiras Imperiais do Facebook. Aí o pessoal reagiu, comentou e tudo, e o Miguel de Luna Filho, que é filho do professor Miguel, me mandou mensagem no particular, falou, meu pai foi o projetista dessa igreja, eu acho que pouca gente sabe disso e tudo, e me aguçou uma certa curiosidade de saber mais informações que eram perdidas sobre a igreja de Santa Cruz. E eu conversando com meu pai lá na oficina e com o Michel também, eles falam, não, conversa com o padre Toninho, faz uma pesquisa, ia ser legal. Conversei com o padre Toninho, abraçou a ideia logo de cara, e isso aí foi um erro meu, achar que eu já tinha tudo pronto, ia só beliscar uma informação aqui e outra ali. Você falou, já tá tudo meio que engatilhado, vai ser fácil. Eu pensei, o livro do Palladini já tem ali informações sobre a igreja da Santa Cruz, no máximo eu vou pegar informações no jornal, vou compilar tudo isso. Foi um engano muito grande, porque mais do que isso a gente pôde escutar depoimentos das pessoas, tanto da época como atuais, né, lógico. E aí que eu descobri a data em que a igreja foi inaugurada. Foi dia 21 de abril de 1955. 55? Vai fazer 70 anos. Caramba, esse ano completa 70 anos. Ela começou, foi uma obra do padre Paulo Haroldo, né, junto com a comunidade mocoquense, que hoje a gente olha no morro e vê ela, né, tá lá coroando o morro da Mocoquinha, né. Que bacana, né? A gente, eu falo o importante, tudo que nós vamos falar desse livro aí, é a história, né? Sim. Porque se isso não for registrado, se perde. É verdade, é verdade. E pelo pouquinho que você pegou, que você fez do livro ali, tem muita coisa que você falou, se não tivesse pego aqui, se mais 2 ou 3 batesse a cachola aí, se perderia a história. Mas é verdade. E sobretudo informações mais novas que a gente colocou no livro, foram coisas assim que ninguém ia saber, pessoas que sabem já estão com certa idade, né? Então, se a gente não registrasse, você pega, né, o depoimento oral, a história oral e transforma ela em documental. Isso é muito importante e, de fato, porque 70 anos. Existem pessoas hoje que lembram-se da antiga capela antes da igreja ser construída. Lembram dela, que eram crianças, né? E hoje em dia já são pessoas de 80 anos de idade. Então é uma história que essas pessoas lembram, só que está assim, às vésperas de ser perdida, né? Então a gente conseguiu compilar você chegou isso. A fazer esse bate-papo? Sim, tudo gravado. Tudo gravado? Tudo gravado. É, porque depois você precisa escutar de eu ponho novo para ir. ir. E fico escutando e vou fazendo as marcações.
qual que é os pontos principais para poder Nós colocar. fizemos isso em Canoas, fizemos isso com pessoas ali também em volta da Santa Cruz e pessoas do dia a dia, né? Eu lembro que eu fui um dia conversar com a irmã Cidinha, que ela foi uma das precursoras da Capela do Imaculado Coração de Maria, que é lá no Nelson Niero. Eu pus ela sentada do meu lado, peguei o caderninho, eu nem olhava para ela, só ia escrevendo e ela ia falando. Aí eu falava, peraí, aí escrevia alguma coisa, voltava sempre recapitulando, né? E até que conseguíamos fazer. Muita informação estava perdida. Muita informação. Muita. Às vezes dá aquela cruzada, porque você entrevista um, Sim. aí dá aquele um esqueceu um ponto, aí o outro vem, agrega. É verdade. A gente pode falar que é que assim, ó, hoje a Igreja do Morro, quando vai ser o lançamento mesmo? Vai ser no dia 21 de abril. Dia 21 de abril. No aniversário mesmo. Fazer um livro dessa complexidade é juntar peças de um quebra-cabeça. Exatamente. Para que a população possa conhecer a verdadeira história da igreja. Eu vou falar igreja da Mocoquinha, porque a gente costumou, viu? Da igreja da Mocoquinha, até que vai estar no livro, a igreja do Morro. Tem um significado que vai além disso. Ah, é? Tem. Enquanto eu consultava o acervo do jornal A Mococa, eu me deparei com um artigo chamado Olhai a Igreja do Morro, um apelo aos capuchinhos e à prefeitura, que pediu algumas reivindicações lá para ajudar na obra e tudo. Aí eu, Igreja do Morro, eu gostei disso, porque a Mocoquinha está no morro, né? E tipo assim, as pessoas que estão ali na 15 de novembro, na avenida, olham para cima, ela tá lá, parece uma coroa em cima do morro, né? Então eu falei, eu acho que é um título interessante. E o pessoal que colaborou com o trabalho também adorou. Ficou muito bacana, que a gente tá, mas ela tá no morro, né? Então quer dizer, você traz uma identidade forte ali, porque poderia ter colocado o nome da igreja. Sim. Pra ficar mais fácil, A igreja né? da Santa Cruz. Porque eu falo assim, a gente tem que gerar uma curiosidade. A pessoa fala, igreja do morro? Quando a pessoa vê, mas qual igreja do morro, né? E até faltou, né? Tipo assim, deveria ser às vezes a igreja do Morro da Mocoquinha, mas fica um título muito grande. Não, fica muito grande. Aí não dá certo, tem que aí ser... Aí perde o interesse. Esse não é o primeiro livro que você escreve. Na verdade, esse é, assim, é o primeiro que eu escrevo. Mas você já participou, já. Isso, não é o primeiro que eu participo. A gente lançou ano passado, né, o livro do Humberto de Queiroz, o Instituto Bruno Jorge, que foi um projeto coordenado pelo professor Didô. Professor Didô. Ele fez todo o trabalho ali de coordenação para a gente poder relançar esse livro que tinha saído de circulação há bem mais de 100 anos, né? E hoje ele está disponível na internet para qualquer pessoa que quiser ter acesso. Foi o primeiro livro escrito sobre a história de Mococa. E eu fiz o prefácio do livro, coloquei alguns textos complementares, né? Biografias de algumas pessoas, inclusive do autor, né? Então a gente tentou deixar um trabalhinho completo ali e ainda assim tem coisas por acrescentar. Para acrescentar, quer dizer, pode sair um volume 2. A ideia é essa, talvez até uma edição comentada do livro. Porque assim, a Mococa, na verdade, ela começou lá em cima. Não. Porque não tem aquele negócio de falar aqui nos altos lá da Mocoquinha. É o hino, né? No hino, né? No hino dá a entender como se Mococa tivesse começado ali em cima com as casinhas. O hino dá a entender isso. Não é? Né? Só que não. Era tipo assim, isso foi em 1843, mais ou menos. Não, 1839. Um casal de portugueses, né? O Antônio José Gomes e a esposa, a Dona Catarina Cândida de Sena, eles fizeram a doação de um patrimônio para São Sebastião e São Francisco das Chagas. E era a 3 quilômetros do centro de Mococa. Segundo o Antonino Silva, seria mais ou menos onde é o aeroporto hoje. Só que era próxima da fazenda do coronel José Gomes de Lima. E segundo Humberto de Queiroz, né, isso aí é do Humberto de Queiroz, ele desgostou da localidade e permutou as terras. Ele ficou com a propriedade de lá e doou esse patrimônio aqui na região do Ribeirão do Meio. E ali foi feita, isso foi em 1843. E pouco depois já foi surgindo casas do venerando Ribeiro da Silva, Dona Bárbara. E o venerando toma a missão de fazer o arruamento de Mococa. Ele faz a planta das ruas e tudo. E consegue, em julho de 1846, que o Bispado de São Paulo liberasse uma provisão autorizando construir a capela. E a capela ficaria onde hoje está a Igreja do Rosário. Que então, bacana. Aquele é o núcleo de Mococa. Gente, eu vou até pôr a câmera agora. Eu sou burro. E tem muita gente que está assistindo aí também que viu?
Porque eu falo, olha o que é coisa de conhecimento, uma enciclopédia, o Léo, tô vendo aqui. O que é de conhecimento? Que eu falo assim, ó, na vida, a gente corre tanto, eu vou até mudar um pouquinho aqui, viu, Léo? A gente corre tanto atrás de dinheiro, mas tanto atrás de dinheiro, que a gente esquece, às vezes, de adquirir conhecimento. Porque às vezes a pessoa quer adquirir conhecimento só para ganhar o dinheiro só. E deixa, na verdade, de adquirir o verdadeiro conhecimento. Um pouco que o Léo tá passando pra gente aqui, do lançamento do livro da Igreja do Morro, e isso acaba trazendo um pouco da história da nossa cidade, porque às vezes eu vejo tanta gente brigando, a nossa cidade precisava ser melhor, e ter não sei o quê, fazer aquilo, mas peraí, você conhece a história de Mococa? Quando começou, como é que foi? É importantíssimo a gente saber. Eu não nasci aqui, eu tive a honra de um ano passado receber o título de cidadão mocoquense, fiquei muito feliz por isso. Falo assim, porque eu sou apaixonado por essa cidade. Enquanto a gente pega essa informação, então eu já vou falar para você, ó, curte, comenta, compartilha, marca as pessoas, que você vai descobrir muita coisa bacana aqui que o Léo vai passar pra gente através desse livro. Fazendo, inclusive, só mais um parênteses, né? A questão, por que eles falam da mocoquinha? Porque lá, supostamente, aí nos anos de 1840, veio um capitão, que era capitão-mor de Jacuí, o custódio José Dias, ele teria vindo com uma comitiva, supostamente, né? E parou lá em cima do morro da Mocoquinha, olhou para baixo, viu as casas e falou, olhem ali aquelas mocoquinhas. Perguntaram para ele o que era Mocoquinha. Ele falou que era um bairro de onde ele morou uma época, que é Ibituruna, lá em Minas. Tem uns ignorantes ali falando que aquele é achocolatado. Aí ele fala justamente isso, que eram casas pequenas, casas pequenas. O termo de mocoquinhas, né? Casas de pequeno esteio, né? Que eram derivado do tupi. Tem várias variações do significado, mas a mais aceita é essa, que é casa de pequeno esteio, derivado do tupi-guarani. Só que eu não defendo essa hipótese que o capitão-mor tenha vindo na data que o Humberto de Queiroz escreve, que foi 1844, por um simples detalhe, ele morre em 7 de setembro de 43. Então ele não veio do túmulo aqui, ele falou isso e foi embora. Então, não... E mesmo quando ele morreu, ele tinha 80 anos para andar nessas estradas. A cavalo. Exatamente. Então eu não defendo que tenha acontecido na data em questão, mas pode ter acontecido bem antes, né? Então, às vezes, pode ser que o núcleo populacional de Mococa já fosse bem mais antigo. Você é advogado, mas você fez história, professor de história ou não? Só advocacia que você gosta da história. Só advocacia. E vão fazer quase 10 anos que eu estou no Instituto Histórico de Arceburgo. Eu participo de lá desde 2017. E fui ganhando cada vez mais o gosto e até mesmo uma metodologia de pesquisa, né? Que o Instituto tanto defende. Aqui na nossa região, acho que é o maior instituto de preservação, né, da história, da cultura que existe. Talvez até num raio bem grande de cidades, né? Caramba, que bacana. Olha que história. Pega a visão aí, hein, gente? Você tinha comentado, antes da gente começar o programa, claro que tem muita coisa, mas já vou nesse ponto porque eu fiquei um pouco curioso, que o pessoal confundia o distrito de Garaí, quando você foi fazer a pesquisa, com o distrito ali de Canoas. Como é que foi essa confusão aí? Como é que foi destrinchar esse frango aí? A parte de Canoas, a parte do livro sobre Canoas é um capítulo 12, eu passei a cargo do Sander Rogério, lá do Instituto Histórico, meu confrade do Instituto, pedi para ele escrever a respeito. E nós fomos à pesquisa de campo, fomos até Canoas, conversamos com os moradores, as famílias Mancuso, família Coelho, são antigas lá em Canoas, muito tradicionais. E a gente perguntou várias vezes, e a igreja que tinha aqui antes? E eles falavam, não havia outra igreja. Eles foram muito categóricos em falar, meu pai falava que essa foi a primeira igreja. Não teve nenhuma outra, nem igreja nem capela. E se você pega, por exemplo, até uma lei de 1904, que fala o seguinte, que fica criado no povoado de Nossa Senhora da Luz das Canoas, um distrito de paz com o nome Igaraí. Então, tudo levou a crer, né? Óbvio que a gente está amparado em documentação e tudo leva a crer que o que o pessoal achava que era Canoas, o povoado de Canoas, né, da estação de Canoas, na verdade se tratava de Igaraí. Era o distrito de Igaraí. Era o distrito de Igaraí.
Tem até uma provisão no livro de tombo da paróquia, isso foi transcrito também no livro do Paladini sobre as igrejas, que fala da igreja de Nossa Senhora da Luz de Canoas. Só que tudo levou a crer que seria a igreja de Igaraí. Então não era Canoas esse povoado, esse pequeno povoado que a gente conhece Por hoje. causa de uma escrita Uma pequena escrita. errada ali, pode dizer que é errado ou não? Não é errado, Não é mas errado, abre mas- às vezes alguma margem para interpretação, né? Tem um jornal, acho que é o Jornal do Comércio, de 1899, que eu encontrei, e tem um senhor que veio para Mococa representando o jornal, e ele fala dos bairros rurais. Aliás, ele descreve como era Mococa naquela época. Ele descreve a quantidade de casas, não vou lembrar de cabeça, mas ele conta que existiam 3 bairros rurais, que era a Alegria, que é aqui indo para Cajuru, São João do Rio Pardo, que é aqui perto de São José do Rio Pardo, do Rio, né? E Nossa Senhora da Luz, das Canoas, que era toda essa parte de cima aqui, que pegava inclusive o atual distrito de Igaraí e o povoado de Canoas e a região limítrofe com Minas. Que bacana. Ô, Léo, te falar um negócio pra você, tô pensando aqui, cara. Todo esse conhecimento eu vou trazer. Claro que o livro é importantíssimo, tem que fazer. Mas você nunca pensou em você ter um podcast, você fazer alguma coisa voltada só pra Não, na verdade não. pra história? Porque é um negócio que você abrange assim. A gente pensou algumas vezes, né, de começar a fazer vídeos do Instituto Histórico, né? O Sander passando algumas coisas de Erceburgo, mas assim, a gente não pôs pra frente, né? Bacana, coloca isso daí. Você sabe por que que eu vou te falar pra você? Eu já sou velho, tô com 41. Novo. Ah, tô o pó da rabiola, né? Você tá novinho, mas eu falo assim, ó. Você pega essa galera mais nova que tá vindo agora, às vezes o livro, a pessoa não fica tanto naquela... Aquele negócio, vou ler um livro, né? O jovem. É raro hoje, né? Sim. Pegar o jovem que... Mas às vezes quando você pega um audiovisual, você pega alguma coisa, gera mais aquela Tem alguma... aquela vontade de ter o conhecimento. Eu gostava muito desse vídeo do Ariano Suassuna, né, que ele falava do Marshall McLuhan, que era um filósofo canadense, que ele defendia que o livro ia acabar, ia ser substituído pela televisão. Aí ele comentava, achava graça, né, que como que ele defendeu essa tese? Ele escreveu um livro. Então, o livro tá aí para Nunca vai acabar, Nunca vai não. acabar. E Mas- todo mundo fala assim, quando sai um filme, alguma coisa, a pessoa fala Sim. assim, ó, leia o livro. É verdade. Né? Porque o livro vai ter todo o conhecimento completo ali da história, que às vezes num filme... O filme, assim, o livro, ele é entretenimento, mas é um tipo diferente de entretenimento, né? Que você tem que usar a imaginação para você tem que viajar ali, né? coisas, sobretudo livros que não têm ilustrações ou fotografias. Esse vai ter alguma fotografia, Mais de ilustração? 300 fotografias. Mais de 300. Segundo a nossa editora, mais de 300 fotografias. Que bacana. Quem custeou isso? Tô curioso. A gente fez... O meu trabalho foi voluntário, das pessoas que colaboraram também, tá? Foi tudo voluntário. E a gente fez uma pré-venda do livro. Então, as pessoas que quiseram, elas foram, adquiriram, né? Aliás, depositaram o dinheiro e agora a gente vai imprimir o Vai livro imprimir e o livro entregar pro no pessoal. dia 21. A partir do dia 21, porque com certeza vão ter pessoas que não vão poder comparecer. Então, a partir do dia 21 de abril, a gente vai ter uma cerimônia lá do lançamento oficial lá na Igreja da Santa Cruz. Lá na igreja da Vai Santa ser lá Cruz. na igreja às 6 horas da tarde. Dom Eugênio, que é bispo diocesano, vai estar aqui presente. Ele que vai conduzir todo o cerimonial. Vai fazer uma bênção inicial da igreja, muito similar ao que foi feito lá atrás, 70 anos atrás, porque depois eu vou até entrar nesse assunto mais para frente. E depois a gente vai começar propriamente o cerimonial, sessão de autógrafos, entrega dos livros, e pessoas que quiserem comprar o livro, que não É isso que eu ia compraram até perguntar. Às então, vezes a pessoa não comprou, chega lá, eu quero o livro. Não, vai ter o livro vai ter à o venda livro, lá sim. também pro pessoal. E todo o lucro que obtivermos vai ser destinado inteiramente para a paróquia de Santa Cruz. Ninguém está recebendo absolutamente nada por Que isso. bacana. Não, eu falo, eu tô perguntando porque assim, ó, demanda muita mão de obra, né? Muita. Igual você tem outras pessoas também que estão envolvidas e a pessoa tem gasto, né? Eu preciso ir ali, eu preciso ir aqui, eu preciso. Eu lembro que eu peguei um projeto para fazer com o Didu que eu achei muito bacana, que eu não conhecia. Você já ouviu falar do Formigão? O jornal, né? O jornal Formigão? lembro, da época da Nós ditadura. fomos já li lá a em respeito. Serrana, um senhor que era daqui e É o tava Jefferson lá. Zanck? Não. Ai, gente, me fugiu o nome dele agora, hein?
Nós fomos lá em Serrana Que legal. fazer um vídeo com ele, uma entrevista com ele, pra ele falar, né? Mas bacana. Porque foi na época da ditadura, né? Então foi muito bacana. Eu falo assim, tudo demanda muito custo. E você teve verdade. pessoas também que apoiaram esse projeto Tivemos, com aí certeza. de trazer essa história para a população mocoquense, né? Sim, inclusive um dos seus patrocinadores, a Leão Que é Diesel. o Leão Diesel. O João é fora de série, Foi né? um dos primeiros a incentivar a gente. Teve o Neto também, que colaborou muito. A gente tem até aqui, no final Pega aí desse pra aqui você, do livro, pra né? você dar uma falada aí, quiser falar pro O pessoal, é Zero bacana. Água, né? Ó. O Zero Água, né? O Neto, as Tintas Masa, Que bacana. a ó. Casa Marques, Paulo Belotti Imóveis, a Agroindústria Três Irmãos, né? O Cidade News, o Instituto de Erceburgo, o Instituto Bruno Jorge, o escritório que eu trabalho também, de Jair Que Rota bacana, de Advogados, Jair né? Rota. E a própria paróquia também. E a nossa editora, da cacarribeiro.com, que é a Karina bacana. Ribeiro, que entregou também uma parte do trabalho dela e faz um trabalho maravilhoso. Foi quem fez o livro do Humberto de Queiroz ano passado também. Qual que é o mais desafiador para levantar a história toda desse livro? Assim, você falou que foi o ponto mais desafiador. Porque senão não fica. Porque eu falo assim, às vezes a gente vai falar do livro tal, mas vamos falar de quem, que nem você aí que estava à frente buscando. Qual que foi o mais desafiador? Obter a informação. Acredite se quiser. Porque às vezes as informações estão esparsas, estão cada um num lugar diferente, você tem que ir lá puxar uma daqui, puxar outra de lá. Tem informações que tem pessoas que não gostam de falar certos temas, então você tem que ir instigando, né? Às vezes até a pessoa se sentir confortável. E começar. Então, assim, são vários fatores, mas propriamente trazer toda a informação é bem complicado. Às vezes tem, por exemplo, acervos particulares que a pessoa não gosta, que você tem acesso, tem tudo isso. Quanto tempo? Foi mais de um ano. Vixe, Eu mais de comecei um em ano. janeiro ou fevereiro do ano passado. A gente vai lançar em abril. O livro está pronto. E essa versão que eu imprimi foi para fazer as últimas correções, porque o livro já está indo para a gráfica. Ah, já está indo para a gráfica já. Então, para fazer últimas correções, pequenos ajustes, né? Mas, em suma, é isso aqui que vai ser impresso. O pessoal vai ter quase 200 páginas. Uma quantidade boa. Foi em 1855 O quê? a inauguração da igreja, né? 1955. Ah, 1955. Na verdade, a igreja da Mocoquinha antes era uma capela. Essa capela ela foi autorizada a ser construída em 5 de setembro de 1891. Era pároco na época Padre Bento Monteiro do Amaral. As pessoas que moram na rua Cônego Bento vão saber de quem eu estou falando. Ele conseguiu essa provisão e também para construir a igreja de Aparecida, aquela capela lá da Aparecida. Só que a da Aparecida demorou 30 anos para ser construída de fato. A da Mocoquinha não, ela foi feita logo, ela foi de certa forma apadrinhada pelo Antônio Meirelles, que era um comerciante que morava lá na Mocoquinha. Ela era uma capela muito simples, era tipo uma capela rural mesmo, sabe? Muito simples. Não existe foto assim de perto dela, só de longe, né? Uma foto do Mercadão. Eu não sei se essa foto que mandou... Essa daqui, ela... Deixa eu até trocar aqui, é porque eu acho que vai pegar. Quiser reduzir ela um pouco. Aí, ficou boa. Ela Aí, ó, ficou boa. foi feita, essa fotografia, depois de uma reforma que aconteceu da capela. Essa daqui não é a original ainda. Não é ela, só que com uma arquitetura diferente, né? Foi feito esses frisos aqui em cima, os portais também, aquele campanário em cima não tinha originalmente. Então foi uma reforma liderada pela dona Cecília Costal Cordon Ibanez. Ela viu, né, a situação da igreja, da capela, perdão, e empreendeu uma reforma ali em 1935 e fez ela ficar desse jeito. Ficou muito bonita, né? Fez Esse povo era fazendeiro? Eles tinham um jornal, né? Que era o Gazeta de Mococa, e eram donos da Sementes Costal. Era uma produtora de sementes aqui em Mococa, que era muito conhecida. Antigamente, os fazendeiros, né, assim, tinham, né, eram os... Fazendeiros, então, assim, se a gente for classificar assim, fazendeiros não, talvez ali, na parte da burguesia, de Mococa. Né? Só que ela tomou uma frente muito, foi muito louvável o trabalho dela, né? Deu um outro aspecto para a capela, só que as paredes da capela já estavam muito deterioradas.
Eram vários formigueiros que tinham aqui embaixo que foram entrando na estrutura dela. E dali 20 anos, né, em 1955, que ela foi... Perdão, em 1954, o padre Paulo Haroldo tomou a frente para derrubá-la e fazer a igreja. E não apenas por isso, porque o bairro da Mocoquinha já estava crescendo cada vez mais. Então eles quiseram, de fato, uma igreja maior para atender a população ali, né? Que atendia o pessoal do morro ali, todo da Mocoquinha ali, exatamente. né? Pode ver ali na foto que já tem até casas atrás dela. Dá para observar aqui, né? Ó. A foto era do jornal A Mococa, foi de 1936, no ano seguinte a reforma dela. Você conseguiu alguma foto da capela? De longe. Ou não? De longe. De longe. De longe. Tá, vai estar no livro. Vai estar Quem no quer livro. matar a curiosidade. Exatamente. Tem uma foto da rua 15 de novembro, na altura da Pauliceia, mais ou menos da antiga Pauliceia. Você vê ela lá em cima, que é bem no meio assim mesmo da foto, né? E tem uma outra também, que ela saiu no livro do Inventário Arquitetônico de Mococa, da Suzana Barreto, que o pessoal estava tendo uma manifestação ali onde é a Praça da Igreja do Rosário. Não existiam as árvores, era um terreirão. Você vê o mercadão aqui embaixo e lá no fundo tá a capelinha. Tá a capelinha. E puxando um pouco para cá, você começa a ver a Mocoquinha e até o chalé que tem lá na subida do outro morro, né? Você vê ele também nessa foto. Que bacana. Eu falo assim, ó, como é que uma cidade faz essa transformação? E sabe o que eu observo? Parece que antigamente o pessoal tinha... às vezes eu mudo um pouco de assunto, viu? Tinha mais fé, gostava porque hoje, rapaz do céu, nós já tá numa luta ali na Igreja Santa Luzia, porque nós vamos trocar o telhado inteirinho, sabe? Fazendo carnezinho, fazendo alguma coisa e tal. Parecia que antigamente os burgueses... A gente fala burguesia não de forma pejorativa. Não, Isso, pessoal e outra, a pessoa faz por merecer também. Eu falo assim, o pessoal ajudava, era mais... Hoje ajuda, mas não é aquela coisa igual era antigamente. Sim. Que era uma fé assim, até né? No livro eu menciono essa questão, num determinado ponto. Porque tem um significado essa questão de por que as pessoas incentivavam a igreja, incentivavam essas obras. Quando Minas Gerais começou a ser desbravada ali em 1713, 1714, o rei de Portugal ele impediu que as ordens religiosas se instalassem em Minas. Isso... Mas por quê? Por causa de dinheiro. Para não ter essa participação da igreja nas minas. Tipo assim, para não esparramar muito, ele centralizar o dinheiro. Sim, de certa forma. E como ele era grão-mestre da Ordem de Cristo, ele era o chefe religioso do reino dele. Os reis de Portugal, no caso, né? Então eles impediram a instalação das ordens religiosas. O clero foi mais secular e isso precisou da população começar a ajudar a construir igrejas, etc. Isso em Minas Gerais. E São Paulo também. Por quê? Os mineiros fizeram ali região das Minas, né? Ouro Preto, Mariana, desceram até Campanha, Itajubá, Nepomuceno também, e esse pessoal depois vem aqui para a nossa região. Então a gente tem o dedo mineiro aqui na nossa região e grande parte deles ajudou, né, a construir capelas, igrejas e mantinham mesmo, né, mantinham padres e tudo. Ô Léo, muitas igrejas católicas foi erguida por escravos. Você que estuda mais ou menos aí assim, essas Sim, com certeza. E até na região das Minas tem um livro que é muito bom e eu recomendo, chama Arraiais e Vilas del Rei, da doutora Cláudia Damasceno Fonseca. É um livrão assim, muito bom sobre a história de Minas Gerais. E os escravos ajudavam na construção, né? Eram obrigados a ajudar nas construções. E só que eles também tinham uma igreja que eles eram autorizados pelos patrões, né? Querendo ou não, isso dentro do contexto da época, vocês vão entender o que eu vou dizer. Os seus proprietários, né? Porque na época era um comércio. Então eles tinham uma igreja que era autorizado pelos fazendeiros, né, pelos mineiros, que eles tivessem esse culto, e quem tomava conta, inclusive, era um desses desses fazendeiros, né? Tipo assim, até da questão de arrecadação também. Então, nessa época, tipo assim, mas vamos supor, vamos pegar um exemplo fácil para entender, que eu gostei dessa parte, pra gente até... O escravo lá levantava a igreja, ele poderia usar a igreja, aquela que ela construiu, ou ele tinha que fazer uma... Então,
Em Minas, né? Em Minas, vamos pegar em Minas. Você tem lá em Mariana, em Ouro Preto, se eu não estou enganado, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Era a igreja que... É interessante nesse livro que eu li, ela falar que a devoção dos escravos era em Nossa Senhora do Rosário. Então quase todas, não todas, eram em devoção a Nossa Senhora do Rosário. E era essa que eles tinham essa autorização, digamos assim, de participar, né? E quando era nas outras, não tinham condições de erguer uma igreja e tudo, tinha até uma distinção, né? Os brancos, os fazendeiros ficavam numa posição mais elevada e o restante da população... Você sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque eu sou bem curioso. A gente até sai um pouco aqui, mas acaba entrando tudo um pouco nesse universo, né? Das igrejas, que é bacana falar sobre essa construção, como começou, porque não falava que antigamente o negro, na verdade, ele escondia as imagens dos deuses dele dentro das imagens católicas e era para os seus senhores achar que eles estavam ali numa missa, mas na verdade eles não estavam, né? Foi feito assim, um sincretismo, né? Um sincretismo. Eles pegam, tanto falam eu não conheço muito sobre os orixás, né? Sobre a religião da Umbanda e tudo, mas eles pegam os santos católicos e tem o referencial ali de cada entidade deles ali. Porque era a forma que eles encontraram, inclusive, de professar a sua fé, né? Porque tinha a região oficial do Estado era o catolicismo. Era obrigado a ser católico, de certa forma, né? Então você tinha que tentar contornar isso, né? E até a fé. A fé é uma coisa tão particular, né? Então até a fé das pessoas era controlada pelo Estado. Que bacana, os temas, às vezes o pessoal, você reclama ou está reclamando, você não tem noção, pessoal, em casa aí, ó, como que era antigamente, né? A gente não tinha toda essa liberdade de expressão que a gente tem hoje. Com certeza. O que é um ponto que você gostaria de falar do livro aqui, que você acha que é essencial, que você fala, não, o pessoal tem que adquirir o livro lá no dia do lançamento, esse é um ponto... Porque sempre quando você faz essa construção de um livro, eu acredito que tem uma fala ou um capítulo ali que você fala, não, esse daqui é o... um filho é como se fosse um bebê, né? A gente tá com ele quase no forno já para nascer, né? E de um modo geral, eu gostei muito do trabalho, da forma que ele ficou. Eu fiz uma pré-história de Mococa, traçando desde 1714, mais ou menos, que é quando é instituída a comarca de São Paulo e as comarcas de Vila Rica, São João del Rei. Desculpa te cortar de novo, não tinha negócio de prefeito não, né? Não tinha prefeitos. Como que uma cidade era conduzida? Tinham as câmaras municipais e não eram assim, eram arraiais. Esse arraial, se fosse próspero, ele poderia se tornar uma freguesia, uma paróquia. E é até interessante essa confusão entre o Estado e a Igreja, né, que a gente falou mais cedo. Se ela fosse prosperar mais ainda, ela poderia chegar à categoria de vila. Se ela fosse uma vila, ela tinha uma Câmara Municipal. E essa Câmara que governava não apenas aquele reduto, mas todo um território, que a gente chamava de termo. O termo da vila de tal. Então, significava que era dentro do território de determinado local. Por exemplo... Mas não tinha esse negócio de votação igual a gente tem hoje, não. Eram né? pessoas selecionadas. Fulano, ciclano, não era voto aberto de forma alguma. Não era qualquer pessoa que podia se candidatar, né? E era tudo muito restrito ali nas... Por exemplo, até uma curiosidade que a gente menciona no livro, a gente pertenceu a Jundiaí. Caramba! A Jundiaí. Município nosso que não apenas Mococa, a propriedade da Câmara de Jundiaí até a cidade de Jacuí. Olha a distância. Caramba, pulava lá para Minas. E até o encontro do Rio Grande. Então era muito longe. Foi, como é que eu falo? Foi dividindo esses... Sim, ela foi ampliando, foi tomando posse, né? Lá em cima foi o capitão Pedro Franco Quaresma que tomou posse desses sertões, né? Os sertões do Rio Grande. Em 1769... a vila de Mojimirim, ela é desmembrada de Jundiaí. Então a gente passa a pertencer a Mojimirim. Ô, Léo, tem algum filme, alguma série, alguma coisa? Não, o Brasil tem? Acho que não. Nesse... Eu vou te falar, vamos falar a verdade, a gente peca muito não nisso, né? Não que eu saiba, pelo menos. Assim. Esse dia eu tava acompanhando uma série americana, chama 1932.
né? A época que a Igreja Católica começa a vir, né? Lá eram os índios, né? E eu achei muito bacana. Tudo bem, tinha muita ficção, mas ia se mostrando toda a construção, ia se mostrando como que as terras eram conquistadas, né? Porque na verdade era conquistada a sangue. Não adianta, puxado, né? Era conquistada a sangue, né? Eu falo assim, a gente no Brasil aqui ainda, eu falo assim, a cultura nossa ainda é muito pobre. Muito. Vai ser muito pequeno. Não é nem pobre, é difícil a gente dizer, né? Mas é tipo assim, eu acho que as pessoas são incentivadas a não ler, a não pesquisar, a não estudar. A gente tem um incentivo contra tudo isso. Então, a gente, historicamente, sempre foi assim, né? Que tinha uma elite, que era inclusive elite intelectual. Enquanto o povão não tinha acesso a isso, e se tinha, era porque era padrinho, afilhado, enfim, tinha esse jogo também, né? Porque no Brasil existiram várias formas de ascensão social. Uma era ser afilhado de um coronel, afilhado de um major, de um barão. Sempre tinha um QI, igual a gente fala hoje. Quem indica? Quem indica? Ou você assumia um cargo público, uma função pública, podia ser um tabelião, um escrivão, algum funcionário da Câmara. Então, ou você ser eleito, né? Algum cargo de representatividade, que não representava nada, né? A não ser os interesses particulares, né? Então, e hoje em dia é isso que a gente vê. Pessoas que, quando vão ascender ali, veem a coisa pública, né? A res publicae, como uma forma de ascensão social, de locupletar-se, né? De enriquecer, de arrumar um comodismo ali, né? Isso é histórico no Brasil. É histórico. Ô Léo, 70 anos da igreja, baseado nesse livro que você fez aí, o que você acha que... O que você acredita, desculpa, não que você acha, o que você acredita que faz uma igreja estar de pé por 70 anos? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a gente pega hoje o protestantismo, a gente vê que igrejas abrem, fecham, abrem, fecham, abrem, fecham, abrem, fecham, num monte de lugar, e a igreja católica consegue, né, manter essas igrejas por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Qual que é a diferença aí? Coloquei o Senhor Berlindo agora, né? A Igreja Católica, querendo ou não, ela tem 2000 anos de vida. Ela foi consolidada ali pelo Imperador Constantino, né, no século 3 ou 4, se eu não estou enganado. Virou uma instituição, a Igreja Oficial de Roma. Eu já li uma vez falar assim que o grande sucesso do catolicismo foi ter ido a Roma, que era a capital do mundo. Então ela conseguiu prosperar, conseguiu evoluir. E se você pega a estrutura do catolicismo, depois era muito similar ao Império Romano, sabe? Então ela conseguiu prosperar e mais ainda levando essas mensagens, né, as mensagens bíblicas e tudo, dando sempre um conforto ali para as pessoas, pregando coisas boas, acredito eu. Mas que às vezes as pessoas interpretam de forma errada, forma equivocada, né? Mas, por exemplo, a Igreja de Santa Cruz, ela é uma vovozinha, né? Com 70 anos de idade. 70 né? anos de idade. Então, o principal é a fé da população. Indiscutivelmente é a fé da população que permitiu que ela fosse construída, permitiu que ela permanecesse 70 anos. Isso não me resta dúvida. Se não fosse a população ter a fé ali e querer manter a igreja de pé, porque a gente passa, né? Todas as igrejas, pintura, né? Pega a parte de dentro, né? São pessoas especialistas para fazer. É um custo muito alto hoje para se manter uma igreja dessa hoje. Eu até escrevo no livro uma parte fazendo um elogio ao voluntariado. Porque se não fosse o voluntariado, grande parte não poderia ser realizável, né? Tem, tanto na Igreja de Santa Cruz, tem pessoas que se voluntariam para fazer certos serviços, né? Nós mesmos, né, que escrevemos o livro... Voluntário foi também. Tudo voluntário, né? É sim. Porque hoje, para fazer um registro desse daqui, se uma igreja falar, eu quero fazer da minha também, o custo é muito alto, né? Para se fazer um levantamento. Assim... fica carinho, não fica? Depende. É igual, eu te falei, né? A gente não Tudo bem, vocês teve bastante gente envolvida, né? Então, não cobrando. Mas às vezes quem vê fala, eu vou fazer um da minha igreja, vou contratar... É um custo alto. Vai ter um custo. Só você acaba fazendo isso porque vocês fizeram um trabalho voluntário, né? Inegavelmente tem um custo, né? Isso aí não resta dúvida.
Mas igual a gente fez uma pré-venda, que isso aí abate custos também, né? Então, a própria população se mostrou interessada em estar comprando o livro e estar ajudando, E tá né? ajudando também. A paróquia, e principalmente o pessoal que ajudou a escrever. Por exemplo, a parte de Canoas, igual eu mencionei anteriormente, foi escrita pelo Sander, né? Fez um trabalho muito bom de antecedentes, depois a história da estação e da igreja. Aí tem a Andréia, a Cláudia e a Ana Lúcia, são professoras aqui da rede pública de ensino de Mococa, e elas escreveram sobre a arquitetura da igreja de Santa Cruz. Fizeram uma análise perfeita, porque a gente fala é o estilo colonial. O colonial é inspirado no estilo barroco, que chegou aqui no Brasil depois que já estava a febre, já tinha sido efervescente na Europa. Ele chega aqui com traços muito particulares, né? E a nossa igreja ela tenta imitar esse barroco mineiro. Ela mantém a identidade dela interna ainda? De quando ou ela passou por mudanças Passou por internas? intervenções. O altar-mor, por exemplo, teve 3 intervenções. Eu menciono isso de uma forma bem pequena, mas as meninas elas escrevem de uma forma mais detalhada. A igreja da Santa Cruz, o original, ela tinha a nave, né, que é a parte principal. O altar, ele era uma cúpula e ela era fechada aqui nas laterais. Ele tinha uma cúpula e dentro era o altar. Tinha o retábulo, que é aquela peça de mármore que tem o Santíssimo e tudo, né? E depois, em 2005, foi feita uma reforma. Essas paredes laterais que eu mencionei, elas foram empurradas para o fundo, essa cúpula sumiu, ela foi tirada e foi feita da forma que está hoje. E depois teve uma outra intervenção, que aí não foi uma intervenção arquitetônica, foi a pintura que foi feita pelos irmãos Granito. Você acredita que eu nunca entrei lá dentro? É mesmo? Eu acho E eu uma morei igreja a minha muito bonita. infância ali, tem aquela chacrona que todo mundo fala, o Morrão da Mocoquinha, não tem aquela chácara Sim, sim. grandona ali? Eu morei em frente. Ah, Uma tá. casinha bem pequenininha. A minha infância era ali. Apanhei muito ali. Na época da chuva, quando dava essa chuva, eu sentava ali, então eu vinha na enxurrada. Esse dia eu levei até meu menininho que tava ali fora. Falei, filho, vou te mostrar como é que o para-raiz. Eu sentava lá em cima, na hora que chegava na boca do bueiro, pra ir pro ribeirão do meio, eu pulava fora. Então a minha infância foi tudo ali, eu não entrei. Essa semana eu vou dar um bolinho. Ela fica aberta de dia? A Ou não? Porque secretaria. poucas, só a secretaria, A secretaria. Tem momentos que ela fica aberta sim, né, sobretudo quando o padre está atendendo, né? Mas qualquer coisa é só chamar na secretaria, a Malu, a Célia, elas vão gostar de mostrar. Abri, o eu vou espaço. lá dar uma. Eu fiquei curioso pra. O padre Toninho, inclusive, foi um grande padrinho do projeto, né? E ele fez uma mensagem aqui para os paroquianos, para os mocoquenses, que está aqui no livro também. O prefácio já é do bispo, né? Dom Eugênio escreveu o prefácio pra gente. E também tem que destacar, igual eu já falei antes, né? Da Karina Ribeiro, que foi a nossa editora, grande incentivadora do projeto também, que fez todo esse trabalho, a diagramação, toda essa parte editorial, que a gente é leigo no assunto, né? Então foi muito prestativa também. E qualquer pessoa que quiser fazer um trabalho literário, se procurá-la, vai estar muito bem servido, com certeza. Vocês vão fazer venda dele futuramente digital ou não? Porque hoje todo mundo lança um físico e acaba depois lançando um digital, Sim, né? a gente vai ter uma versão em e-book, né? Assim, mas eu acho que não vai ser comercializado, isso a gente ainda tem que discutir, né? Se for também, o lucro vai ser da paróquia, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que essa versão digital pode ser disponibilizada gratuitamente, caso alguém queira ler, assim, né? Eu falo ainda mais que é para poder agregar valor para paróquia. Bacana, porque tem muita gente que gosta de comprar os verdade. livros digital, né? É Eu tinha verdade. colocado a foto aqui, ó. Essa daqui é a foto que eu publiquei no Facebook, que eu comentei no começo. Que é que eu Ela publiquei mudou bem ela. ali em cima, lá, ó. Sim, É, aqui né? em cima foi removido. Esses luxos aqui na lateral, né? É E a cor também, em né? 1955 já tinha energia elétrica, já, né? Já sim. Já. Eu ia falar assim, deve ser lamparina, né? Não, mas era assim, viu? Era, lamparinas, parece que era eram aquelas lamparinas, né? Que você Até acendia com ali nos anos querosene. 2000, mais ou menos, tinha. Se eu não estou enganado, elas foram removidas. Já tinham sido, às vezes por vândalos, com certeza, já tinham tirado elas. Mas elas foram removidas, os suportes, ali na reforma de 2005, se eu não estou enganado. Ó, eu acho bonito mais a antiga. Ah, é muito bonita, né? É, Tem tudo esse- bem, essas não mudou muita características. coisa, mas você pega ali, ó, os Uhum. puxados aqui pra frente, aqui, tinha toda uma... E as pessoas que tiverem interesse, inclusive vão ler, né, o trabalho que a Andréia, a Cláudia e a Ana Lúcia elas fizeram,
Vamos ver o que a gente está falando do barroco, né, da arte colonial. É muito interessante todos os detalhes e tudo, porque isso tudo tem um significado que elas escreveram, né, que nas igrejas mineiras tem um significado. Aí, quando fizeram ela, tentaram replicar. A inspiração dela foi num convento de Itanhaém. Esse convento é de 1713. Então já era a época, né? E ela foi, segundo eu consegui recolher de depoimentos, né? Um pedreiro aqui de Mococa, era pedreiro e carpinteiro. O Inácio Granito, da família Granito, né? Ele, conversando com o Padre Paulo Haroldo, o Padre Paulo pegou ele e falou, não, vamos até uma cidade de Minas que eu quero que você veja a igreja e faça um desenho. A filha me falou que ele desenhava muito bem. Ele faz um esboço e entrega para o Guilherme de Filipe, que era engenheiro da prefeitura, estava recém-chegado aqui em Mococa, inclusive, na época, e o professor Miguel de Luna, que era o projetista. Então, os dois juntos fizeram lá o desenho, com base nesse desenho do Inácio Granito, e chegaram a isso daí. Como ela está hoje. O original, a igreja original de Itanhaém, ela não tem essa torre central. A torre é na lateral. Mas aí por conta do espaço, era pequeno. Já tinha as ruas delimitadas e também tinha um morro, aqui, né? Era dá a impressão, não sei se é porque eu puxei um pouco a foto, mas parecia que ela era um pouquinho mais alta também. Não, mas é efeito da foto. É efeito da foto, né? É sim. Ela sempre foi desse... Aí aqui atrás terminava, né? Era um salãozinho que o pessoal usava até para fazer catecismo, reuniões. Depois, com a reforma de 2005, foi ampliado também. Rapaz, e para subir esse morro da Mocoquinha a pé? Você já subiu? Muitas vezes. Eu morei aqui, morei na Vila Náufel, né? Então, do céu. Morei 13 anos na Vila Náufel. Eu acho que hoje, obeso, do jeito que eu tô, eu não sei se eu dou conta de subir, não. Mas que bacana, né? Teve um outro documento que você mandou aqui pra gente, entendeu? Festa de Santa Cruz na Mocoquinha. Esse daí é o documento da inauguração, né? 1995. Foi publicado no jornal A Mococa, né? Inauguração da nova igreja de Santa Cruz. Às 5 horas da tarde teve uma procissão que saiu da matriz de São Sebastião, carregando a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é a imagem que está lá hoje. Como é que você conseguiu esse... No jornal A Mococa, faz parte. Mas você pegou o jornal ou você já... Peguei, não, porque foi o Mococa na Casa de Cultura. Tá digitalizando já sim, todo foi na Casa de Cultura. Os arquivos, né? Sim, daqui. consegui na Casa de Cultura. E aí, eles saíram da... Agora eu fiquei curioso. O quê? Mas você chega na Casa de Cultura e fala, tem aí o jornal não, com o lançamento, a pessoa fala, peraí, tá aqui, ó. É fácil assim? A Cida me deu muita liberdade lá quando ela estava como secretária de Cultura. Depois a Luzia e a Adriana também. Você falei que sentou fazia lá nos arquivos lá e dá-lhe pó. Não, me deram total liberdade, né? Conheci, já viram o trabalho, né? Tudo, a proporção que estava tomando. Então, deram total apoio pra gente. A Manuela também. E só ressaltando, né? Eles fizeram essa procissão saindo da igreja matriz e encontraram numa antiga agência da Ford, que aí a congregação dos marianos da matriz entregou o andor com a imagem de Nossa Senhora de Fátima para os marianos da igreja da Santa Cruz. Aí eles sobem aquele morrinho, chegam lá e o bispo não veio. Ele mandou o João Laureano, que era o Monsenhor João Laureano, que era secretário do bispado, era vigário-geral da diocese. Ele que veio benzer a igreja. E esse ano, 70 anos depois, o bispo que vai vir benzer a igreja na nossa cerimonial, né? Aí teve o ingresso dos novos marianos e começou a festa no mesmo dia. A festa terminou no dia 1º de maio. Aqui, os festeiros daquele ano, né? Maurício Marques Neto, Sebastião Eduardo Nogueira de Lima, Domingos Pricoli, Francisco Coelho de Moraes, José Giuntini, esse Antônio Domingos Bassini, Pricoli aqui deve ser o da rua, né? Aquele da rua. Olímpio de Andrade e Roque Alegrete. E a gente vendo, né, a posição da época, não menciona o nome das esposas, apenas e senhora. E senhora, era né? o Padre Paulo Haroldo Ribeiro. Eu conversei, inclusive, com uma sobrinha dele. Ela me passou uma ele foto. É vivo? Não, ele faleceu em 96, lá em Curitiba. Em 96. 96. Não tem como estar vivo também, né, Rodrigo? Nossa, Ele... eu vou te falar, eu era o homem mais velho do... Ele veio pra cá em 15 de julho de 51. Eu tenho uma foto que até essa sobrinha dele me mandou de quando ele tomou posse aqui. Tem vários párocos, a população em volta e tudo. E ele começou a ver, né, que a Mocoquinha precisava de mais atenção.
É ele que faz o Cine Mococa, ele que fez a igreja de São Cristóvão. Na época dele foi feito... E ele que foi o fundador do cinema. Foi o fundador. Podem ver no cinema, tem uma placa lá em cima com o nome dele. Acho que é o Benemérito Padre Paulo Haroldo Ribeiro. E ele era de Ribeirão Preto, era lá de Ribeirão, pessoa muito culta, pelo que eu pude ver. Eu vou dar uma mudada no tema que nós estamos falando. Isso aqui nós estamos falando dos padres antigos. Você observou que tá vindo uma geração? Porque assim, a igreja católica ela teve uma ascensão muito grande. Uhum. Ela deu uma meio que estabilizada um pouco, deu uma parada. E parece que agora ela tá, não sei se é o Frei Gilson, tem um outro padre que eu sigo também, Rodrigo, não vou lembrar o nome dele. Parece que a igreja tá reavivando de novo, né? Você pega que nem você, né? Se dispor, Sim. né? A ter o tempo de escrever, de falar da história. Na verdade, não é só falar da história, né? De deixar um legado daquela igreja ali. Porque esse livro você tá deixando um legado. O livro vai ficar e eu me vou, né? Você vai e o livro tá aí. Até você falou dos párocos, né? Eu fiz a biografia de todos os párocos que atuaram aqui em Mococa até o desmembramento da igreja da paróquia de Santa Cruz em 2003. Então eu começo lá no Padre Manuel Joaquim das Dores, que era capelão da Fazenda Alegria, que era do Diogo Garcia da Cruz. Depois vem o Padre Manuel Machado você grava Assunção. Tudo isso, assim, os nomes, tem um nas livro cabeças. do Humberto de Queiroz, aí de tanto advogado, escrever... gente, advogado, grava Eu acho que tudo. de tanto escrever e de ler sobre, a gente acaba decorando, né? E vários pontos que você soma também. Na hemeroteca da Biblioteca Nacional tem muitos jornais antigos digitalizados. Você sabendo pesquisar e o que pesquisar, você consegue encontrar informações que são de certa forma únicas. Eu achei um artigo de 64, se eu não estou enganado, 1864, que fala quando o padre Joaquim Feliciano do Amorim Sigar chega em Mococa. Ele aí fala nesse artigo, contando um pouco de como estava a Casa Branca, sem um pároco, e que São Sebastião da Boa Vista, que era Mococa, também estava sem pároco há um ano. Aí tem toda uma explicação, é bem interessante. Então você tem que saber como pesquisar e o que pesquisar. Você que gosta de pesquisar, de escrever livro, porque isso aqui não é para qualquer um não, viu gente? Eu queria. Calma, meu querido, você fez Telecurso 2000, não queira assim prometer nessas coisas aqui não. Você já pensou em escrever, em buscar uma história do Padre Donizete? Do Padre Donizete de Tambaú, você fala? Não, nunca. Eu já li a respeito dele. Você que é um cara fera, pelo que eu tô vendo aqui, todo coisa. É um negócio bacana. Eu li gosto muito de uma escritora chamada Maria Isaura Pereira de Queiroz. Era uma socióloga, uma das precursoras da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP. E ela veio, na época da efervescência do Padre Donizete, ela veio analisar o fenômeno do Padre Donizete em Tambaú. Então, ela assim, uma pessoa que vai ler, que tem a sua fé, tem suas convicções, talvez vai assustar um pouco com o que ela escreveu. Mas ela tenta ser... Mas ela escreveu tudo o que ela viu. O que ela viu. E eu vou te falar pra você que eu andei dando umas fuçadinhas na internet, né? Pesquisar, eu fiquei sabendo de muita coisa. Porque teve um negócio que chama... Quando a pessoa tá nos dois lugares, diz que ele tava lá na capela, ele tava numa fazenda. Já ouviu falar isso? Sim, transmigração? Não me lembro. O Padre Pio também fazia isso. Dos meus lugares. Bilocação? Alguma coisa assim, Vixe, eu já fiquei curioso. Aí eu fui puxar um pouquinho mais. Aí eu achei até uma entrevista de na rádio, áudio lá. E depois tem um que falava que o Padre Donizete, ele tinha tanta unção que quando ele fazia oração, que ele chegava a levitar. Então, a Santa Teresa de Ávila também tinha isso. Ela tinha uma fé muito grande e ela levitava. Ele chegava a levitar. Tinham pessoas de muita fé, né? Pessoas com uma espiritualidade muito... Até me arrepia de falar, olha aqui, ó. Pessoas com uma espiritualidade muito elevada. Eu falo assim, ó, e ele deve ter tanta história. Sim, com certeza. Tanta coisa, igual a gente vai conhecer através do livro aqui, a história. Porque não é só a história da igreja, é a história das pessoas também. E de Mococa como um todo. E de Mococa, né? Que estiverem envolvidos junto assim, à Igreja do Morro. É interessante a gente ressaltar isso. O leitor não vai pegar, abrir o livro e já começar lendo sobre a Igreja de Santa Cruz. Ele vai ver Sim, vem todo um contexto construção histórico,
da formação da Capitania de Minas e São Paulo, depois esse desmembramento. Eu tentei focar na questão dos bispados, porque em 1745 tinha o Bispado de Mariana e o Bispado de São Paulo. E eles brigavam pela nossa região. Já tinha algumas paróquias antigas aqui e eles ficavam brigando entre si. Até que em 1775... Rapaz, eu sou católico, eu não sei nada disso. Aí o Bispado de São Paulo... Eu não sei nada, e eu falo, não é só eu não, eu tenho muita certeza que muita gente em casa, ouvindo o que você tá falando essa história... Por isso que eu falo, gente, ó, vou sair um pouquinho fora de novo. Fica à vontade. É importantíssimo a gente conhecer a nossa fé. É importantíssimo a gente conhecer a nossa igreja católica. Às vezes fala, eu quero conhecer lá do Vaticano, como é que foi. Gente, você vai ter a oportunidade de conhecer uma coisa que é da nossa cidade, Sim, que é do nosso município, né? Através da Igreja do Morro. Vamos repetir de novo, que dia que vai ser o lançamento? 21 de abril, às 6 horas da tarde. Depois você manda, não sei se você vai fazer arte, gente, divulgação, já tem? Devia ter mandado e me esqueci. Depois você manda pra gente postar Com na página da TV também. Com certeza. Porque eu falo assim, gente, a gente pode perder tudo no mundo, dinheiro. Eu já perdi dinheiro, já que eu vou te falar. Quem nunca, né? Nossa, é que você não separou ainda, ó. Pra descontrair um pouquinho. Agora, o conhecimento é uma coisa que isso ninguém te tira, né, Léo? De você, exatamente. Você pode perder tudo, mas ter o conhecimento de ler um livro desse, de adquirir o conhecimento, conhecer. Então, vamos conhecer um pouquinho da nossa igreja, da nossa fé católica, através desse livro. Nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Ô, Léo, estamos chegando no finalzinho já, 1 hora. Já no final? Eu falei, é muito bate-papo, muita informação, muita informação. Eu acredito que nós não falou nem... De jeito nenhum. 2% do que tem aqui no livro. O livro está bem... Então, é uma construção. A pessoa vai entender toda essa separação. Exatamente. A separação dos bispados, Dos bispados, e essa Minas, briga São que Paulo. teve, tudo. E depois, como que foi consolidando até a formação mesmo do patrimônio de Mococa, que foi doado em 1846, 47, né, que começou a doação do patrimônio efetiva, judicial, digamos assim. Tem o auto de posse. O auto de posse está aqui transcrito também. Então, O que é esse auto de posse? Só para eu entender. É que o patrimônio ele era particular. Então, essas pessoas elas se juntaram e doaram patrimônio. Só que essa doação tinha que passar pelo juízo municipal de Casabranca. A gente pertencia nessa época a Casabranca. Então, o juiz de Casabranca decretou, né, confirmou que o patrimônio era da Capela Curada de São Sebastião da Boa Vista. Então, é toda uma área de 33 alqueires, se eu não estou enganado. Caramba! Era da igreja. E ainda hoje é aquela parte central de Mococa, né? Se eu não estou enganado, pegava Tudo aquilo ali era da igreja? Era da igreja. Só que já existiam casas, né? Em volta, já tinha um patrimônio particular, né? Também. Então, e a igreja nunca se importou que pessoas construíssem ali em volta, com certeza, né? Haja visto os casarões e tudo, né? Então, o pessoal foi construindo e ficando e tudo. E hoje o patrimônio está limitado ali à Praça da Matriz, né? O Rosário e tal. E eu fico imaginando, gente, a burocracia nos cartórios, como é que era antigamente, o sofrimento que foi para desmembrar, para separar tudo isso, né? Todas essas fazendas mesmo, eu tive acesso aos autos de divisão da Fazenda Ribeirão do Meio, que é desse casal que doou o patrimônio inicial. Teve então uma fazenda Ribeirão do Meio. Por isso que a gente tem o Ribeirão do Meio? Foi nessa parte ali? Com certeza. É o ponto de referência dessa fazenda, né? E aí tem a divisão da fazenda, que quase não ficou para a família. Eles foram vendendo e por fim ficaram com uma propriedade minúscula, que venderam depois também. Caramba, olha o que é história, que bacana. Ô Léo, todo esse teu conhecimento, se você passa alguma coisa no Instagram, quem quiser te seguir, como é que é? Você tá mais nos livros, você tem? Tenho minhas redes sociais, né? O Instagram, que eu publico algumas coisas, mas eu publico mais no Facebook. Eu prefiro no Facebook, coloco muito naquele grupo de Mococa das Palmeiras Imperiais. Que eu faço a postagem ali. Mas eu posso falar, o gostoso é ver você falar. Ah, que bom, agradeço. O conhecimento. Eu vou te dar uma dica. Usa o Instagram, ou cria um Instagram igual tem do Face, e usa essas falas curtas com o celular mesmo. É verdade, né? Verdade. Bacana. Conta com a gente para compartilhar, para expandir isso. Eu falo, é um conhecimento que muitas pessoas... precisam ter. Eu tenho um blog também que eu escrevo meus artigos, né? Chama Bico de Pena e Afins. É naquele Bico de Blogger. Pena e Afins. Depois posso até disponibilizar o link.
O último que eu publiquei foi das 2 vindas de Dom Pedro II a Casa Branca. Então, foi um tema bem interessante que me ocorreu no domingo e eu acabei pesquisando no domingo e escrevi também no domingo. Eu já tinha algumas coisas. Então, tá tudo nesse blog, tá nas minhas redes sociais e também eu escrevo para a revista do Instituto Histórico de Erceburgo, então algumas coisas estão lá também. Tá tudo espalhado. Tem um pouquinho de cada coisa. Tá espalhado. Que bacana. Ô, Léo, obrigado por você estar com a gente aqui, viu? Precisar contar com a gente com a divulgação do livro, para levar esse conhecimento, levar essa informação. Pode contar com a gente. Tem alguma coisa que você queira falar? Porque nós falamos de tanta coisa, falando, não, eu não posso sair do podcast sem falar alguma coisinha. Que se tiver, você pode ficar à vontade também, viu? Eu gostaria de 3 considerações apenas. Convidar vocês a prestigiar o evento, né, os nossos ouvintes, e você, a sua família, inclusive, para irem no dia do lançamento. Vai ser uma cerimônia bem interessante. Também gostaria de agradecer a participação das pessoas que colaboraram com o trabalho. Quero destacar o Sander, a Cláudia, a Andréia, a Ana Lúcia, o Padre Toninho, o Dom Eugênio e a Karina também, nossa editora, que estão aí, eu bem dizer, há 1 ano a gente conversando a respeito do livro, né? E as empresas que a gente mencionou no começo que colaboraram também para que o projeto fosse realizável. Então, nenhum trabalho, acredito eu, a gente que vive em sociedade, pode ser realizado de forma individual. Então, eu não poderia deixar de destacar essas pessoas também que deram total apoio e incentivo e colaboração mesmo com o trabalho, né? Que bacana, Léo. Obrigado pelo carinho. Que Deus te abençoe sempre aí com essa sabedoria, com esse conhecimento de trazer essa informação. Depois nós vamos estar postando na página aí, sempre relembrando, pessoal, o dia, o horário, para você ir lá conhecer e adquirir o seu livro também, para ter muito conhecimento. Pessoal, beijo no coração, Deus abençoe vocês. Ó, essa quarta-feira agora, o podcast, vou ter que mudar o nome, tava até falando pro Léo, né? Por isso que tem que estudar, orelha seca, entra aí, né? Internet. A gente tava fazendo o Cristandade podcast, mas ele tem um outro sentido, muito lá atrás, que não é muito bacana. Nós vamos mudar o nome, é histórico, tem um histórico aí que não é bacana. Nós puxou a capivara mais para trás lá, o Padre Vladimir puxou o histórico, falou, ó, acho que vai ter que mudar. Nós vamos mudar, mas quarta-feira nós vamos fazer um bate-papo com a irmã Márcia, vamos falar sobre ela, Maria. Então fica ligado que vai estar top às 20 horas ao vivo com você. Tchau, fui!